Olá a todos, nós somos alunos da Universidade Estadual do Ceará, a UES, do curso de Licenciatura em Computação, da UAB-US Polo Oroz. A disciplina é Fundamentos de Software, ministrada pelo professor André Luiz Gonçalves de Araújo. O tema do nosso trabalho é o uso de softwares educativos em tempos de IA. Nossa equipe é composta pelos alunos Moisés Nunes Moreira e Murilo de Souza Paiva. Nós vamos falar sobre o uso dos softwares educacionais em tempos de IA. Mas antes de abordar essa temática, vamos abordar sobre o protagonismo estudantil, pois nossas escolas temos como principal método os estudantes, que são realmente os atores, os protagonistas que dão fundamentos à educação. O protagonismo estudantil consolidou-se como conceito central nas propostas pedagógicas voltadas à formação integral de jovens pela BNCC, preconizada em estudantes que devem compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e relativa à ética. A Lei número 14.533 de 2023 reforça a integração de competências digitais à formação de professores e estudantes. No âmbito da educação, a IA pode ser utilizada para leitura, escrita e letramento digital nos anos iniciais do ensino fundamental. Já na matemática, a IA pode ser utilizada como raciocínio lógico, resolução de problemas e pensamentos computacional. E na ciência, ela tem o propósito de investigação científica, utilizando o STEM e habilidades do século XXI. O que são softwares educativos utilizados na IA? Os softwares educativos com IA são sistemas computacionais que utilizam técnicas de aprendizado de máquinas, Learn Machine, processamento de linguagem natural e análise preditiva, para personalizar, apoiar e potencializar o processo de ensino e aprendizagem. Diferentemente de ferramentas tradicionais, esses sistemas aprendem com a interação do aluno, adaptando-se continuamente ao seu ritmo e estilo de aprendizagem. Ou seja, ele vai conforme o aprendizado do aluno. Ele não avança demais, nem avança de menos, ele vai no ritmo em que o aluno está adquirindo conhecimento, está aprendendo. A personalização do aprendizado se vê como um ajuste de conteúdo e ritmo conforme o desempenho individual do aluno. O feedback ele é em tempo real, correções e orientações imediatas, acelerando a consolidação da aprendizagem. E a análise preditiva, ela se dá diante da identificação de dificuldades e padronização de aprendizagem, antes que se tornem um obstáculo. Já o suporte, ele é de forma automatizado. Assistentes virtuais e chatbots educacionais disponíveis 24 horas por dia. Quando o aluno sentir uma dificuldade, uma dúvida, quiser consultar essas plataformas para ter um feedback mais rápido. As plataformas internacionais. Vamos falar agora sobre plataformas que são utilizadas em outras partes do mundo e que podem ser utilizadas aqui no nosso país. Exemplos de softwares com IA utilizadas no mundo. Temos plataformas consolidadas em diferentes países demonstram a diversidade de abordagens de IA na educação básica, desde tutoriais inteligentes até sistemas adaptativos de larga escala. Eu tenho o Kernigh Learning, tutorial inteligente de matemática para ensino fundamental e médio, o Alex, aprendizado adaptativo em matemática com mapeamento de estilo cognitivo, e o Amira Learning, que é um assistente de leitura com IA para sistemas K12 nos Estados Unidos, e o Matt Spring, tutor inteligente com suporte afetivo em matemática. O Squirrel AI, sistema adaptativo chinês de larga escala
para a educação básica. Bom, nós fizemos um levantamento e vimos que o panorama atual no Brasil e no mundo, fazendo um comparativo dessa utilização de IA no Brasil e no mundo. No cenário brasileiro, 75,4% dos alunos do ensino médio utilizam ferramentas de IA para tarefas escolares. Se analisarmos um panorama atual entre o Brasil e o mundo com relação ao uso da IA, vamos observar que no cenário brasileiro, 75,4% dos alunos de ensino médio utilizam ferramentas de IA para tarefas escolares. 56% das crianças das redes públicas alcançaram a alfabetização no segundo ano do ensino fundamental em 2023. E o MEC, em 2026, lançou um documento chamado Inteligência Artificial na Educação Básica e Cursos de Formação para Professores. Já no cenário internacional, a meta-análise, com 99% de efeitos de 32 estudos consolidados, randomizados, revelou efetivo médio de IA na educação do STEM, personalizada no K12. A IA mostrou-se mais eficaz no ensino fundamental 2 e ensino médio. Ferramentas de realidade aumentada, como realidade virtual, por exemplo, apresentam um impacto mais significativo. Modelos combinados com uso em sala de aula produzem efeitos mais expressivos. A IA na alfabetização. Temos dois modelos em contrastes. Eu tenho a IA no Brasil e a Amira Learning nos Estados Unidos. E Aula Brasil é uma plataforma com 17 ferramentas integradas que utilizam reconhecimento de voz automático para diagnosticar o nível de cada criança em tempo real, baseada em Emília Ferreiro, Kapovila e Vygotsky. Cria trilhas individuais. Crianças estavam há 2 anos na fase silábica, avançaram para a etapa alfabética em poucas semanas. Um professor relatou, pela primeira vez em 30 anos de magistério, conseguiu acompanhar a evolução de cada aluno individualmente. Já no Amira Learning, que é utilizado nos Estados Unidos, presente em 1.800 distritos escolares, uma porcentagem de 15% do mercado do EdTech americano, utiliza 3 agentes inteligentes: a Mira ICIP, avaliação, a Mira Instruct, instrução, e a Mira Tutor, tutoria. A crítica: a abordagem ancora-se em princípios behavioristas, como Skinner, priorizando exercícios repetitivos e memorizando em detrimento de habilidades metacognitivas. Vamos falar agora da IA na matemática. Evidências e lições. O Matt Spring, nos Estados Unidos, tutor inteligente com suporte efetivo, estudo com 53 professores e 2.003 alunos de 10 a 12 anos, não encontrou evidências de melhoria no desempenho em comparação ao ensino tradicional. A lição que fica é que a tecnologia por si só não garante melhores resultados. É necessário integrá-lo pedagogicamente. O ChatGPT MWPS na China é um sistema de IA generativa de OpenAI para a resolução de problemas no 5º ano. A avaliação de 52 alunos demonstrou alta taxa de usabilidade em confiabilidade, qualidade de informação e engajamento cognitivo, com andaimes adaptativos e feedback em tempo real. Já o sistema de tutorias inteligentes, o ITS, o ALESC e o Kernighan Learning mapeiam estilos cognitivos individuais com precisão. Estudos confirmam que o ITS diagnósticos aumentam significativamente a compreensão conceitual e o crescimento da aprendizagem. A IA na ciência, inovação e pensamento computacional. A Alpha AI software, que torna algoritmos de IA acessíveis a crianças a partir de 8 anos, por meio de manipulação de robôs educacionais, aborda algoritmos como o K-NERT
e o NateBirds e o K-Learning, tornando a IA concentrada e tangível. O modelo CERN com GenAI, sistema baseado em IA generativa para cultivar habilidades de pensamento computacional, em curso de ciências no ensino fundamental, integrando IA ao currículo para aprofundamento da aprendizagem. E na Coreia do Sul, programas de convergência IA ciências para o ensino fundamental, utilizando modelos de classificação de IA validado por especialistas de ensino e ciências na educação de software. Um dado relevante: a meta-análise mostrou que a IA é mais eficaz em cursos integrados STEM do que em disciplinas isoladas. O que essas evidências empíricas nos mostram? Que as pesquisas confirmam. A meta-análise em 32 estudos controlados, randomizados, com 99% de efeitos, oferece uma base robusta para compreender o impacto na IA da educação básica relevante. 0,43% do ensino médio, tamanho do efeito da IA na educação do STEM, que é o ensino integrado, personalizado, com um índice de 95%. Nível escolar, a IA mais eficaz do ensino fundamental 2 e ensino médio. Isso foi feito em 32 estudos analisados, estudos controlados, randomizados, incluindo meta-análise e o tipo de aplicação. Ferramentas ARVR apresentaram um impacto mais significativo. E 99 dos efeitos medidos foram efeitos individuais analisados para mensurar o impacto da IA. Modelo de aprendizagem, foram utilizados modelos combinados com uso em sala de aula, produzem efeitos mais expressivos. Com relação aos desafios e riscos, a IA tem um lado sombrio com relação à educação. A passividade algorítmica, 36,8% dos alunos confiam cegamente na resposta da IA. 57% manifestaram preocupação com substituições de criatividade, de esforços pessoal, o viés, algoritmo e injustiça. Algoritmos treinados com dados históricos podem perpetuar preconceitos. A justiça algorítmica é um dos maiores desafios da IA aplicada à educação. A ausência de políticas institucionais. 64,9% dos alunos desconhecem as regras sobre o uso da IA na escola. 53,5% nunca discutiram aspectos éticos com professores ou colegas. Já a privacidade e proteção de dados. Fala que a LGPD impõe tratamento transparente dos dados pessoais, mas a maioria das escolas públicas não possuem políticas claras sobre a coleta e armazenamento de tais dados. E a dependência tecnológica é o risco de erosão de autonomia e da capacidade de resolução de problemas, segundo Selwyn. Alerta para prevenir uma abordagem passiva e dependente em relação às tecnologias. Me chamo Murilo e vou dar continuidade à apresentação do trabalho. Neste slide, vamos refletir sobre os riscos da inteligência artificial na educação. Primeiro, a passividade algorítmicos. Muitos estudantes confiam cegamente nas respostas da IA, o que podem reduzir sua criatividade e esforço pessoal. Depois, os viés algorítmicos. Algoritmos treinados com dados históricos podem perpetuar preconceitos e injustiças. Também temos a ausência de políticas institucionais. Grande parte dos alunos desconhecem regras sobre o uso da IA e raramente discute ética com professores. Outro ponto é a privacidade, que, embora a LGPD exija transparência, muitas escolas ainda não têm políticas claras de proteção de dados. E o risco da dependência tecnológica é que pode enfraquecer a autonomia e a capacidade de resolver problemas dos alunos. Aqui surge a grande questão:
como garantir que o uso da inteligência artificial seja ético, crítico e verdadeiramente transformador? A resposta está em estratégias pedagógicas bem estruturadas que promovem protagonismo estudantil e responsabilidade coletiva. A primeira estratégia é a alfabetização algorítmica. Ela consiste em ensinar os fundamentos dos algoritmos e suas implicações sociais, para que os estudantes compreendam e questionem as decisões tomadas pelas máquinas. Isso pode ser feito com atividades desplugadas, ferramentas acessíveis como o Liormit ML e debates sobre impactos sociais dos algoritmos. A segunda estratégia é a mediação crítica do professor. O docente não deve ser apenas operador da tecnologia, mas mediador entre o estudante e o algoritmo. Isso exige formação continuada que integre reflexão ética, prática pedagógica e compreensão técnica da IA. O professor torna-se curador e intérprete das ferramentas, orientando os estudantes a usá-las com autonomia e consciência. A terceira estratégia é a integração curricular, fundamentada em frameworks como TPACK e SAMR. O TPACK articula o conteúdo, pedagogia e tecnologia. Já o SAMR mostra os níveis de uso da IA, substituição, aumentação, modificação e redefinição. Os níveis mais avançados, modificação e redefinição, permitem que a IA desenhe tarefas e possibilite experiências antes inconcebíveis. A quarta estratégia é promover projetos interdisciplinares com IA. Aqui, os estudantes aplicam a tecnologia para resolver problemas reais da comunidade, podem criar chatbots educativos, desenvolver modelos preditivos ou propor soluções comunitárias em áreas como saúde, mobilidade e meio ambiente. Assim, a IA se torna ferramenta de transformação social e exercício da cidadania ativa. A quinta estratégia é a construção de políticas institucionais participativas. O uso da IA não pode ser decidido apenas por gestores ou fornecedores. É fundamental que professores, estudantes e familiares participem da definição das regras. Essa política deve garantir transparência, equidade e conformidade com a LGPD, transformando a própria elaboração das diretrizes em um ato pedagógico de cidadania. O framework central organiza o protagonismo estudantil mediado por IA em 4 dimensões: autonomia consciente, participação ética, corresponsabilidade e criação crítica. Essas dimensões se realinham, formando um ciclo virtuoso em que os estudantes deixam de ser usuários passivos e se tornam agentes ativos na construção do futuro educacional. Esse framework exige reposicionamento de todos os atores da escola. Os professores tornam-se mediadores críticos e os gestores devem construir políticas transparentes e participativas. E os estudantes assumem o papel de protagonismo na definição das tecnologias e as regras que irão governá-las. Lançou o documento orientador Inteligência Artificial na Educação Básica, com diretrizes éticas e cursos de formação docente. Já a Unesco reforma que a importância da literacia midiática e informacional
capacitando indivíduos a identificar desinformação, reconhecer vieses algoritmos e exercer seus direitos digitais com consciência. E aqui chegamos às considerações finais. A inteligência artificial traz grandes potencialidades, personalização de aprendizagem, feedback em tempo real e aplicação do acesso ao conhecimento, mas também apresenta desafios, passividade algoritmo, dependência tecnológica, vieses e riscos à privacidade. O protagonismo estudantil em tempos de IA é possível, mas não automático. Ele exige reposicionamento de todos os atores educacionais. O futuro da educação não será decidido apenas por algoritmos, mas por escolhas humanas, políticas e éticas. Cabe a cada escola, professor e estudante construir esse futuro de forma consciente e responsável. Aqui temos nossas referências bibliográficas e agradecemos a apresentação.